Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de raciocínio lógico, tá? Vamos construir uma base bem solidificada, vamos desmistificar aí esse curso de raciocínio lógico que às vezes pode ser um bicho de sete cabeças para você, roubando a sua vaga aí em certames públicos, tá? Eu quero te propor a ver esse curso até o final, porque somente assim você vai conseguir de fato entender essa disciplina maravilhosa e bela, beleza? Então bora comigo, de olho na tela, vamos começar aqui a introdução às proposições, tá? Desde já eu quero te dizer que proposições é totalmente diferente aí de preposições. Mas por que, professor? Por que você está falando isso? Porque muita gente confunde o termo, tá? Proposição para preposição. E nas bancas, às vezes, elas gostam de brincar com essa semelhança entre essas duas palavras aí que na verdade não tem nada em comum. No português ela tem um significado e aqui na matemática, como você pode perceber, uma vírgulazinha muda tudo, né? E aqui no caso é proposição e não preposição. Quero te dizer também que ela vai ter um significado específico e você vai chegar a abusar de ouvir esse nome, porque é um nome que a gente vai utilizar bastante aqui no nosso curso, beleza? E antes de estudar a lógica em si, cara, eu quero te dizer que a linguagem e a interpretação de texto, elas vão andar juntos aqui no raciocínio lógico. Infelizmente, a gente não vai conseguir fugir disso, beleza? Então, bora lá, bora iniciar falando aqui sobre a importância da interpretação de texto, certo? A lógica, cara, ela vai exigir aí uma leitura atenta e compreensiva desse texto. Você tem que compreender o texto, entender o que ele está querendo te dizer, porque somente assim você vai conseguir interpretar a questão e, consequentemente, marcar aí a assertiva correta, tá? Eu quero te dizer, meu amigo, que em um concurso público passa aquele que consegue acertar mais questões e não aquele sabichão que sabe de tudo, tá? A tua banca ela não tá nem aí se você sabe o conhecimento não. Ela só quer que você acerte. Então, eu vou trazer para você aqui técnicas para conseguir acertar as questões, mas você tem que seguir a risca. Se não seguir, eu garanto que não dará certo, beleza? Interpretar também aí corretamente vai evitar você errar questões. E nem toda frase vai ser analisada através da lógica. Nem toda frase vai ser analisada através da lógica, tá? E eu quero te dizer também, você tem que entender que a frase nem sempre vai precisar fazer sentido, beleza? Esse é o primeiro ponto aqui nessa parte inicial. Dando sequência, tá? Eu quero te dizer outra coisa. E na língua portuguesa, a gente consegue classificar as frases, né? Eu lembro lá que você já deva ter estudado, se não estudou, você vai estudar, que existem algumas frases declarativas na língua portuguesa. E quem são elas? São as frases afirmativas, as frases negativas, as frases interrogativas, exclamativas e imperativas. E eu venho dar o pulo do gato, o pulo do gato. Somente as frases afirmativas e as frases negativas serão proposições. Então aqui, cara, a gente já está diminuindo aí o nosso rol, o nosso espaço amostral. O que é isso? A gente está diminuindo o leque de possibilidades de encontrar uma proposição. A lógica, o raciocínio lógico, ele estuda exatamente isso, identificar proposições. É o primeiro passo. O primeiro passo é você entender o que é uma proposição. Então já anota isso daí. Proposição são frases declarativas da língua portuguesa, onde somente entram as frases afirmativas e as frases negativas, beleza? A sua banca ela vai querer brincar com isso daí, tentando te confundir, colocando aí frases interrogativas e frases imperativas, frases exclamativas, e te perguntar se isso é de fato uma proposição ou não. Isso daí vai ficar mais evidente na hora que a gente for resolver os exercícios, tá? Eu sei que pode causar aí certas dúvidas, mas tenho certeza que você vai conseguir sanar isso conforme a gente for avançando. Então, não seja muito apressado, tá? Olha lá, o que é proposição? Professor, você falou proposição, e até agora eu não entendi. O que é proposição? Você poderia me explicar melhor? Olha aqui, ó. Proposição é toda frase afirmativa ou negativa. Eu já deixei claro isso pra você, tá? E aí a gente vai ter que destrinchar ainda mais isso daí. A gente vai ter que mergulhar ainda mais na língua portuguesa. Primeiro a gente precisa entender a classificar uma frase, tá? E como é que a gente classifica essa frase? Como é que a gente vai analisar uma frase? Lembra lá que o seu professor de português, olha, eu sou professor de lógica, de raciocínio lógico, de matemática, e tenho que saber disso. Então você também tem que saber. Lembra lá, seu professor de português, ele sempre fala:
encontre o verbo. Depois que você encontrar o verbo, você vai fazer a pergunta para ele, quem ou que. Tenho certeza que todo professor de português já deva ter falado isso para você, tá? Então a gente vai utilizar isso daí mais na frente. Mas por enquanto você precisa entender a estruturar uma frase, tá? O que uma frase tem? Uma frase, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter um verbo. Uma frase também, ela precisa fazer sentido completo e ter um sujeito determinado. Bom, basicamente, se tiver isso daqui, você tem aí uma proposição, tá? A proposição, ela vai girar em torno disso. Nem sempre vai ser tão fácil identificar uma proposição. E quando dificultar, a gente vai recorrer para esse método aqui, ó. Identificar o verbo, fazer a pergunta o que, né? Ou quem. Vamos fazer essa pergunta. Através disso, a gente consegue identificar quem? O sujeito. E depois disso, a gente entende se a frase tem sentido completo ou não, tá? Uma proposição também, ela tem um predicado. É o que se relaciona aí com o sujeito e o que ele tá fazendo aí na sua frase, tá? E beleza. Além disso, uma proposição, ela vai permitir você atribuir um valor lógico. Grave bem isso daqui. Valor lógico vai te acompanhar pelo resto do raciocínio lógico. O que é um valor lógico? Valor lógico, como o nome já diz, valor. Você consegue atribuir um valor. E só existem duas possibilidades, que é o valor de verdade e o valor de falsidade, tá? Basicamente é isso. Em valor lógico, você vai ter que lembrar que você vai conseguir atribuir valores, tá? Ou verdadeiro ou falso. Isso daí é uma proposição. As proposições, irão girar em torno disso. Em torno disso daqui. São frases afirmativas, frases negativas, e essas frases, elas devem ter necessariamente essa estrutura. Se ela não obedecer essa estrutura, você não vai ter uma proposição. E além disso, além de obedecer isso daí, ela deve obedecer também simultaneamente as questões dos valores lógicos. Você deve conseguir atribuir um valor a ela, ou verdadeiro ou falso. Lembrando, não pode ser ambas ao mesmo tempo, tá? É somente um ou o outro. Beleza. Olha lá, o que é o valor lógico? Igual eu já te falei, né? Valor lógico, toda proposição vai ter um único valor lógico, verdadeiro ou falso. E não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Eu te falei isso anteriormente, tá? Agora vamos analisar aqui uma frase que ela é matematicamente simbólica e a outra frase ela é escrita na nossa língua nativa, português. Olha lá, 2 mais 2 é igual a 4, certo? 2 mais 2 é igual a 4. O sujeito aqui, ele tá determinado, tá? Quem é o sujeito? É o 2 mais 2 é igual a 4. Digamos assim, sujeito. Na verdade não é sujeito, mas vamos entender assim. Por quê? Porque o 2 eu consigo ver que é o 2. Se eu tivesse, cara, isso daqui, ó, x mais 3 é igual a 7. Isso aqui não é uma proposição. Não é uma proposição. Por quê? Porque eu tenho uma incógnita. Eu tenho um cara que é desconhecido, entendeu? Então lembra que o teu sujeito, ele deve ser determinado. Se o seu sujeito já for indeterminado, não é proposição. Quem é um sujeito indeterminado? Um sujeito indeterminado, você vai entender também como sendo aqueles pronomes indefinidos, tá? Vou te adiantando isso daí. Beleza, olha lá. O Brasil fica na Europa. Cara, vamos identificar. Qual foi o primeiro passo que eu te falei? O verbo. Você vai identificar o verbo. Olha lá, sempre nessa estrutura. Encontra o verbo. Quem é o verbo? Fica. Fica, que é o verbo ficar, né? Ficar. Você vai fazer a pergunta para o verbo quem ou o que. Beleza? Faz essa pergunta para o verbo. Quem fica na Europa? Opa, o Brasil tá aqui, ó, bem identificado por um artigo. Olha aqui o artigo aqui, ó, artigo ou e o sujeito Brasil. Quem ou que fica na Europa? O Brasil fica. Se você já tem verbo, tem o sujeito, faz sentido completo, que é ele fica na Europa. Eu consigo entender essa frase. Tem verbo. Tem o verbo, que é o verbo ficar. Tem um sujeito, que é o Brasil. E tem um predicado, que é o que vai se relacionar com ele, que a gente vai entender que é na Europa. Pronto, isso daí já é uma proposição. É uma proposição. Passou na primeira fase para ser uma proposição. Qual é a segunda fase? Identificar se ele tem valor lógico. Lembra que eu te falei que ele tem que ter o valor lógico? Ele aqui, ó, permitir atribuir um valor lógico. Olha aqui, olha lá. Qual é o valor lógico? O Brasil fica na Europa? Não, o Brasil não fica na Europa. Então é falso. Qual é o valor lógico? É o valor lógico de
falsidade, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro é que você pode acabar querendo entender que o valor lógico é tornar a frase, o que está escrito na frase verdadeiro ou falso. Só que, em tese, é isso. Só que vai chegar um momento que você vai encontrar frases que não fazem sentido algum. E você vai ter um valor lógico para ele, tá? Sendo verdadeiro ou falso. Então você vai ter que começar a tirar essa ideia, tá? A separar essa ideia de que sempre o que tiver escrito ali na frase vai ter que fazer sentido. Nem sempre vai fazer sentido, tá? E você vai conseguir atribuir um valor lógico. Então, recapitulando, a gente identificou o que é uma proposição. São apenas frases declarativas afirmativas ou negativas, tá? E essas frases, elas devem ter sujeito, verbo. O sujeito ele tem que ser determinado, a frase tem que fazer sentido completo, tá? E eu tenho que conseguir atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Basicamente, é essa a regra da proposição. Uma proposição é isso, tá? Nem toda frase é uma proposição, tá? Nem toda frase é uma proposição. Ela tem que seguir necessariamente essa estrutura. Essa é a estrutura de uma proposição aí na lógica, tá? Aí a gente vai entrar com o princípio do bivalor. Basicamente a gente já viu. Que é basicamente bivalor, que é o quê? Valor. A gente falou o quê? Valor lógico. Valor lógico. Princípio do bivalor. Quem é o bivalor? É o valor lógico, cara. Qual é esse valor lógico? Eu só consigo atribuir um. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Não é isso? Olha lá. Deixa eu pegar um marca-texto aqui para ficar melhor. Olha lá. Ou é verdadeiro ou é falso, tá? Não existe meio termo. Não tem como eu falar o Brasil fica na Europa. Tem como existir um meio termo? Não. O Brasil vive no meio do caminho? Não tem como. Então, perceba que esse primeiro momento a gente está entendendo, não matematicamente ainda, mas a gente está entendendo através do português, que é necessário. Eu preciso que você domine isso daí. Se você não domina, você vai ter que estudar português. E a gente está entendendo aí uma estrutura de frase. É uma estrutura de frase, é uma frase declarativa, que ela é afirmativa ou negativa. E o que eu estou fazendo? Eu estou identificando o verbo, fazendo a pergunta para o verbo para encontrar o sujeito. Se esse sujeito for determinado, já passa na primeira fase de ser uma proposição. Aí qual é a segunda fase? Atribuir um valor lógico. Conseguir fazer isso daí? Beleza. É proposição. Não conseguir, não é. Quando é que eu não vou conseguir? A gente vai ver agora. Agora, exatamente agora. Quando é que eu não vou conseguir? Quais frases não são proposições? Cara, frases interrogativas. Quem são essas frases interrogativas? Aquelas frases que fazem perguntas, tá? Frases que fazem perguntas. Perguntas são... Eita, peraí. São... Aqui, ó. São as perguntas. As perguntas, beleza? Frases exclamativas. As frases exclamativas sempre vai terminar assim, ó, com exclamação. Por exemplo, de uma frase exclamativa. Que dia belo. E uma exclamação. Pergunta. Que horas são? Que horas, tá? São. Vou escrever abreviado aqui para ganhar tempo. Que horas são? Imperativas. Coma agora. Tá? Se você encontrar esses 3 tipos de frases, você não tem uma proposição. De cara, nem quebre cabeça. Qual é a dica que eu te dou? Olha lá, qual é a dica que eu te dou? Olhou no finalzinho da frase, você encontrou uma interrogação ou uma exclamação, já elimina. Não é proposição. A gente vai aplicar esse macete aí nas questões pra gente não tá perdendo tempo, tá? Eu vou trazer aqui questões atualizadas pra você não perder tempo nisso daí. Olha lá, sentenças abertas. A gente já trabalhou aqui uma sentença aberta. Lembra que eu te falei lá, ó? X mais 3 é igual a 8. Sentença aberta é tudo aquilo que você não consegue atribuir um valor lógico para ela. Você não sabe dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Isso aqui basicamente uma sentença aberta, tá? E aqui também entra o caso do sujeito, né? Tipo, o sujeito é como se ele tivesse aqui indeterminado. Tá? Você não consegue dizer qual é o valor de X. Entra numa sentença aberta. Beleza? Quem são essas sentenças abertas? São as frases que a gente não consegue ter aí um valor lógico definido. Você não consegue dizer se é verdadeiro ou é falso. Ela depende de uma informação que falta. E não são proposições. Olha lá.
x mais 3 é igual a 7. Depende do valor de x. Dependendo do valor de x que ele assumir, eu vou conseguir dizer. Só que aqui eu não sei dizer qual é esse valor de x. Ah, professor, mas aí é só você pegar lá. X mais 3 é igual a 8. Levar esse 3 pro outro lado, né? Subtraindo, e aí você vai ter 5. Pronto, achei o valor. Encontrei o valor. Não, tá errado. Na lógica, você não faz isso daí, nem perde tempo fazendo isso daí. Você encontrou um x, uma incógnita. Que são incógnitas? São letras, tá? São letras que servem para representar alguma coisa que você desconhece. O próprio nome já é bem lógico, né? São letras para identificar coisas que você não conhece. Se você não conhece, lembra lá que o sujeito tem que ser definido? Você não conhece o sujeito, é algo indefinido, não é proposição. Olha lá, ele chegou tarde. Olha aqui, aqui entra o que eu queria te falar. Aqui é uma frase, tá? Aqui é uma frase. Ela não é interrogativa, nem exclamativa e nem imperativa. O que são frases imperativas? É da ordem, tá? Eu esqueci de falar aqui, ó. Aqui, ó, dão ordem, tá? Ela não é nenhuma dessas três, beleza. Passou aí no radar. Passou no radar. Ela não é nenhuma dessas três. Passou no radar. Certo. Você identificou que ela não é interrogativa, exclamativa e imperativa. Ela é uma frase afirmativa, uma frase negativa. Ela andou aí já caminhando aí na primeira fase, né? E qual é o segundo ponto pra gente identificar? A gente vai ter que encontrar o verbo. Lembra que eu te falei que nem sempre é tão fácil assim? Ele chegou tarde. Beleza, é uma frase, isso daí é o quê? É uma frase afirmativa, certo? Posso dizer que é proposição? Não posso. Eu tenho que continuar aí nos meus critérios. O primeiro critério é o quê? Identificar se ela é afirmativa ou negativa. Identifiquei, professor. É uma frase afirmativa, certo? É uma frase afirmativa. Agora você vai encontrar o verbo. O segundo passo é encontrar o verbo. Quem é o verbo aqui? Chegou. Ó o verbo aqui, ó. Chegou. Chegou. Agora você vai fazer o terceiro passo. Perguntar para ele quem ou o que, tá? Quem ou o que? A gente faz essa pergunta. Quem chegou tarde? Olha, ele. Ele chegou tarde. Ele. Cara, lembra que eu te falei que pronome indefinido, ele gera sujeito indefinido, tá? Então, se o pronome ele é indefinido, isso aqui é um pronome, tá? Isso aqui é um pronome indefinido, ele vai gerar sujeito indefinido. Então, se você tem um sujeito que ele é indefinido, você não tem uma proposição. Lembra aqui, ó? Olha aqui, ó. Tem um verbo. E eu caio já em um sujeito indefinido, né? O sujeito ele tem que ser determinado. Se você cai em um sujeito indefinido, você já elimina. Você já elimina, nem continua analisando. Caiu no sujeito indefinido, nem continua analisando, tá? Então, pronome, olha aqui, ó. Pronome indefinido. Eita. Indefinido. Beleza? Beleza, né? Recapitulando, olha lá. Encontrou a frase afirmativa, negativa. Beleza. Passou aí no meu primeiro ponto. Segundo ponto, encontrar o verbo. Encontrou o verbo. Faz a pergunta, quem ou o que? Fez a pergunta, quem ou o que? Você vai encontrar quem? O sujeito. Se esse sujeito for um pronome indefinido, para de analisar por aí. Você já conclui que não é proposição. Passou nisso daí, o sujeito é definido. Beleza. O que você vai ver? Tem sentido completo? Olha, a frase tem sentido completo. Consigo concluir alguma coisa? Tem sentido completo, você vai pro segundo ponto. A segunda fase. Qual é a segunda fase? Verificar se você consegue atribuir um valor lógico. Conseguiu atribuir um valor lógico? Beleza, concluiu, é proposição. Basicamente é isso, tá? Agora a gente vai fazer aqui uma diferença entre proposição e sentença aberta, tá? Quem é as proposições? Você vai ter aqui o sujeito definido, mais o valor lógico, tá? Esse sujeito definido aqui, ó, eu esqueci de colocar, ele vai estar aqui, ó, sujeito definido, mais o verbo, mais o valor lógico, tá? É exatamente isso. Agora, já a sentença aberta, você já vai ter aqui, ó, um sujeito indefinido, tá? Se o sujeito é indefinido, já não é proposição, tá? Agora a gente vai destrinchar a frase, que é o que eu tô fazendo toda hora aqui, para fixar na sua cabeça, fixar na sua cabecinha. Olha lá, primeiro passo,
eu encontro a frase. Olha aqui, tem duas frases, ó. Ele chegou tarde, o Brasil fica na Europa. Perceba que aí ele já tá passando nos primeiros critérios. Você não tem nenhuma interrogação, nenhuma exclamação no final da frase e não tá te indicando nenhuma ordem, certo? Então aí você já consegue concluir que é uma frase afirmativa ou negativa, tá? Ele chegou tarde, aqui é uma frase afirmativa. O Brasil fica na Europa, também é uma frase afirmativa, tá? Beleza. O que a gente vai fazer? O primeiro passo, encontrar o verbo. Olha aqui, quem é o verbo nessa primeira? Chegou. Beleza, chegou. Depois que você encontra o verbo, o que você vai fazer? Perguntar pra ele quem ou o que, né? Faz a pergunta. Quem ou o que, né? Quem ou o que. A gente faz a pergunta, a gente vai encontrar quem fazendo essa pergunta? A gente chega no sujeito, certo? A gente chega no sujeito. Quem é o sujeito? Ele. Ele. Aí você pergunta, ele quem? Sujeito indefinido, cara. Pronome indefinido vai gerar sujeito indefinido. Já para de analisar por aí. Se o sujeito é indefinido, ó, se o sujeito, aqui ó, se o sujeito não for um pronome indefinido, é proposição. Ou seja, aqui é um pronome indefinido. Se é um pronome indefinido, isso aqui não é proposição. Não é proposição. Beleza, olha lá. Vamos analisar a segunda. Primeiro passo é uma frase afirmativa. Beleza, posso seguir. Segundo passo, eu vou identificar o verbo. O verbo é quem? É o fica, né? Fica. Quem fica na Europa? Faça a pergunta. Faça essa pergunta aqui, ó. Quem ou o quê? Quem fica na Europa? Olha lá. O Brasil. O Brasil tá definido. O artigo ele vai definir o sujeito, pessoal. Português. Isso aqui é estritamente português. Sempre que tiver um artigo definido, ele tá definindo o sujeito. O a ou as. Se você tiver isso, o sujeito já é definido, tá? O numeral também define o sujeito também, tá? Beleza, olha lá. Você vai ter aqui o Brasil. Se você já tem o verbo, lembra lá, sujeito definido, mais o verbo, mais o valor lógico, você sabe que isso aqui é falso, né? Porque é mentira, o Brasil ele não fica na Europa. Bingo, bingou. Estrutura de uma proposição. É isso daí. A cara de uma proposição. É isso daí. Não tem como fugir disso. A cara de uma proposição sempre vai ser isso, tá? Sempre vai ser isso. E nada melhor do que a gente treinar para fixar, tá? Aqui a gente vai utilizar, cara, métodos que facilitam, que potencializam e que são bem fáceis de aplicar para encontrar rapidamente a resposta. Isso mesmo. A gente vai utilizar desses métodos. Olha lá. Questão 1, ano de 2025, Prefeitura de Marechal, tá? Assistente educacional. Olha lá. Qual das alternativas abaixo representa uma proposição simples, tá? O que é uma proposição simples? É uma única proposição. Simples, a gente lembra de simples, algo simples, fácil, único. É uma única proposição. Pera aí que eu vou só tomar um copo de água. Beleza. Uma sentença que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, né? Uma proposição, mas não ambas ao mesmo tempo. Qual dessas aí? Olha lá, lembra que a primeira dica que eu dei pra vocês é o seguinte, olhou no final da frase, tem uma interrogação e uma exclamação, você já elimina. Cadê? Deixa eu caçar o vermelhão. Olha aqui, ó. Tem uma interrogação na alternativa A, tem uma exclamação na alternativa C, tem outra exclamação aqui na alternativa D. Pode marcar sem medo, pessoal. Pode marcar sem medo. A resposta correta é a alternativa B. Maria, meu celular aqui. A resposta correta é a alternativa B. Não tem pra onde correr. Pronto. A gente analisou, já ganhou tempo. Já passa pra próxima, olha lá. Certo? Sempre que você aplicar isso, vai dar certo. Sempre que você aplicar isso, vai dar certo. Por quê? Porque a questão, ela quer saber quem é a proposição. Você percebe que as três aqui, ó. As três alternativas que não são, elas já estão explícitas, bem na sua cara. Vamos para a segunda questão. Uma proposição é uma sentença a qual se pode atribuir valor lógico verdadeiro ou falso, né? A gente já trabalhou isso. Entre as alternativas abaixo, qual é uma proposição? As bancas, caras, elas sempre vão brincar com isso daí. É recorrente em concurso. Cai muito. Olha lá, o primeiro
Primeiro ponto é identificar se tem uma interrogação ou uma exclamação, né? Beleza, esse é o meu primeiro passo. Eu identifico. Olha no finalzinho da frase, olha, eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui e tenho aqui. Eu já não marco nenhuma, já marco de cara a alternativa A. Perceba que eu não tô nem fazendo a análise da frase, tá? É macete isso daqui. Eu não estou nem fazendo a análise da frase. Tô nem olhando. Já chego na alternativa correta, alternativa A. Olha lá, que lindo. Muito lindo, cara. Beleza, mas eu quero te dizer que nem sempre vai dar certo, tá? Porque vão ter frases, vão ter outras frases que não vão ter essa cara. E aí você vai ter que fazer a análise, beleza? Ó, proposição é toda oração declarativa, né? Já falei pra vocês que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Ou seja, é todo o encadeamento de termos, palavras ou símbolos que expressam um pensamento de sentido completo. Assim, qual das alternativas a seguir representa uma proposição? Primeiro passo, olhar se eu tenho interrogação e exclamação. Olha aqui, ó, eu tenho nessa daqui e tenho nessa daqui. Então eu já elimino essas duas, eu nem faço a análise nelas, tá? Agora, o terceiro passo é identificar se eu tenho alguma frase que me dê ordem, tá? Que me dê ordem, tá? Que me dê ordem, olha lá. Você estudou diariamente para essa prova? Não tem nada disso. A prova do concurso também não tem nada disso, tá? Fique tranquilo, mas não esqueça de responder nenhuma pergunta. Ó, não esqueça de responder nenhuma pergunta. Tá te dando uma ordem, tá? Se tá te dando uma ordem, já elimina. Então a gente vai ter que analisar agora essas duas. Como é que você vai fazer isso daí, tá? Como é que você vai fazer isso daí? Você vai analisar a primeira coisa. Qual é a primeira coisa? O verbo, né? Você vai caçar aí o verbo. Então, bora lá. O verbo. Na alternativa C, eu tenho um verbo aqui, pessoal. A prova do concurso. Eu tenho um verbo aqui? Não tenho. Se eu não tenho um verbo, eu já não tenho proposição, né? Então, a gente só fica com a alternativa D. Então, bora analisar ela? Bora. Você estudou diariamente para essa prova. O verbo. Quem é o verbo? Estudou. Depois você faz a pergunta pro verbo. Quem é o quê? Quem estudou diariamente para essa prova? Você. Ó, o sujeito é determinado. Você. É um pronome de tratamento. Você estudou. Certo. Tem sentido completo? Você estudou diariamente para essa prova? Consegue entender tudo? Consigo. Transmite a mensagem perfeitamente. Consigo atribuir um valor lógico para isso daí? Consigo. Ele pode ele pode não ter estudado diariamente para isso aí, como ele também pode ter estudado diariamente para isso daí. Dá para atribuir um valor lógico a isso, certo? Então, você vai concluir aí que é essa alternativa, alternativa D. Ela preencheu todos os seus requisitos. E aí você vai ver que conforme vai passando, vai ter questões que vão ficando um pouco mais difíceis, tá? Então, você sempre vai poder fazer essa análise. Começa sempre assim. Olha pro final da frase, vê se tem interrogação, exclamação, se tiver já anula. Depois você tenta ver se tem frases que soam como imperativo, te dando ordem, já anula também. Em seguida, você vai caçar frases que tenham um verbo. Se tiver verbo, beleza, você pode analisar. Analisa, encontra o sujeito, tem sentido completo, o sujeito é definido, consegue atribuir valor lógico, proposição. Se não preenche esses requisitos, esquece. Então bora lá, questão 4. Olha lá. Em uma joalheria, é possível personalizar um colar, escolhendo-se um material da corrente, ouro ou prata, e 3 pedras, que são dispostas verticalmente. Atualmente, as pedras que a loja possui são 12 diamantes, 20 esmeraldas e 30 rubis. Com base nessa situação hipotética, julguem o item a seguir. A frase, eu quero muito ouro, é um exemplo de proposição lógica. Olha lá, interrogação, exclamação, você já encontra aqui. Então você sabe que isso aí tá errado. Errado. Não é um exemplo de proposição lógica. É uma frase exclamativa. Frase exclamativa não é proposição lógica. Beleza? Frases exclamativas, interrogativas, sentidos de ordem, sentenças abertas não são proposições. Certo? Então bora lá. CESP, técnico judiciário. Assinale a opção correta, tá? Apenas, tá, o que ele tá querendo te dizer? Ele tá querendo saber quais são proposições. Primeiro passo, olhar o finalzinho da frase. Olha lá, a primeira, não tem como eu definir. A segunda também não, mas a terceira tem, ó. A terceira eu já elimino, ó.
Já elimino, nem analiso ela. Onde tiver 3 aqui, você já elimina, ó. A alternativa B sai, a alternativa D sai e a alternativa E sai. Olha aí, você já aumenta em 50% de chance de acerto. Beleza. Terceiro passo, analisar se tem alguma frase te dando ordem, tá? Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil, ó, não tem não tem nada que indique ordem aqui. A ouvidoria da justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder judiciário do Estado. Também não tem, tá? Segundo passo, segundo passo, né? Qual é o segundo passo? Analisar o verbo. Bora lá, bora caçar o verbo. A ouvidoria da justiça, recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder. Recebe críticas, né? Recebe críticas. Esse é o verbo. Receber. Receber. Recebe é o verbo. Faça a pergunta ao verbo. Quem ou que? Quem recebe críticas? A ouvidoria. Tá aqui, ó. O artigozão aqui, ó. A ouvidoria. Beleza. Eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso? Consigo. A questão, ela vai te trazer isso. Ela tem sentido completo? Tem. Então isso aqui é uma proposição, beleza? É uma proposição. Aí agora, pessoal, vem o pulo do gato. Você vai ver isso daqui, ó, nenhuma, e já vai falar, pronto, sujeito indefinido. Não. Essa é a pegadinha da questão da CESP, tá? O sujeito aqui, ele é definido. Porque existem casos de negações que a gente vai ver mais pra frente, tá? É algo mais pra frente. E você vai entender que nenhuma pode também ser interpretado como alguma. Alguma mulher exerce. Ou seja, uma mulher exerce. Pelo menos uma exerce. Certo? E aí, você vai ver. Infelizmente aqui é a alternativa C, tá? Olha lá. Bora analisar o verbo primeiro, né? Vamos encontrar o verbo. Exerceu. Exerceu é o verbo. Eu faço a pergunta ao verbo. Quem ou que? Quem exerceu a presidência do Brasil até o ano? Nenhuma mulher. Ou seja, nenhuma mulher. Tá aqui o sujeito, ó, tá bem específico. Nenhuma mulher. Nenhuma mulher exerceu. É o sujeito, infelizmente. E aí você vai ver se tem sentido completo. Tem sentido completo. Significa que nenhuma mulher exerceu a presidência até o ano de 2018. Bom, eu acho que isso aqui é falso, porque isso relacionado ao Brasil, né? Eu acho que é falso, não lembro do governo da Dilma aí. Ela era mulher, né? Então eu vou considerar que é falso. O valor lógico. Falso é o valor lógico, tá? Lembra que não se confunda. Então aí você chega à alternativa C, beleza? Então você consegue perceber que a gente está usando sempre esse mesmo algoritmo. A gente vê se consigo identificar as proposições. Tomando água. Vê se eu consigo identificar as proposições. Primeiro momento aqui, né? Através da interrogação, exclamação e ordem, né? Porque esses são os 3 casos que não são proposições. E aí eu já elimino, para mim não perder tempo analisando. As que sobrarem eu verifico através do verbo, sujeito definido, valor lógico. É só isso. Então bora lá. Olha lá. Questão 6. Analista de gestão governamental. Beleza. Já vamos de cara nesse problema aqui, ó. Tem interrogação, exclamação. Analiso cada uma. A 1 não tem, a 2 não tem, a 3 não tem, mas a 4 tem, ó. Então aqui eu já elimino. Já elimino, porque isso aqui não é proposição, né? Quantas dessas são proposições, ó? Então aqui já caio. Eu já caio para 25% de chance de acerto, né? Beleza. Terceiro passo. Eu acho que tá dando de ouvir um cachorro gritando aí, pessoal. Terceiro passo. Identificar se tem frases que me dão ordem, tá? Se eu me dedicar ao trabalho, serei promovido. Não tem. Registre sua presença. Isso é uma ordem, tá? Tá te dando ordem. Registre a sua presença. É uma ordem. Como é uma ordem, então não é proposição. Olha aí. Já eliminamos aqui. Vamos para 33,3% de chance de acerto. Beleza. A prefeitura estará atendendo. Também não tem ordem aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar o verbo de cada uma, encontrar o sujeito e ver se eu consigo atribuir valor lógico. Fazendo isso, encaixa como proposição, certo? Então bora lá. A sentença número 1. Se eu me dedicar no trabalho, olha aqui, ó. Dedicar é o verbo, tá? Dedicar é o verbo. Eu vou perguntar ao verbo. Quem vai se dedicar no trabalho para ser promovido? Eu. É o sujeito. O sujeito é definido, que é eu, né? Eu sou o sujeito. E aí,
Qual é o próximo passo? Tem sentido completo? Tem sentido completo. Se ele se dedicar ao trabalho, ele vai ser promovido, beleza. E aí você vai ver se consegue atribuir valor lógico, verdadeiro ou falso. Consegue. Se ele se dedicar ao trabalho, vai ser promovido, beleza, certíssimo. E se ele não se dedicar, não vai ser promovido, certo? Então, essa primeira é proposição. A segunda, vamos encontrar o verbo. Existe político honesto no Brasil. Existe é o verbo. O verbo existir. Quem ou que? Faça a pergunta. Quem ou que? Existe político honesto no Brasil. Quem que existe no Brasil? Político honesto. Aqui, ó. Não tá na forma direta, tá, pessoal? A frase. Político honesto. No Brasil é o lugar, tá? Olha aqui, a gente vai ter aqui uma preposição, né? Em mais o artigo ou. A gente tem aqui, ó, em mais o artigo ou que vira no, tá? Aí, aí no Brasil é o lugar, tá? Beleza. Tem sentido completo? Tem. Consigo atribuir valor lógico? Consigo. Então, é proposição. Então aqui a gente já elimina aqui a 1, né? Já elimina 1. 50% de chance de acerto. Para a segunda, para a terceira. A prefeitura estará atendendo ao público todos os dias, exceto ao domingo. Olha aqui, ó. Estará é o verbo. Estará é o verbo. Faça perguntar o verbo. Quem ou que? Quem estará atendendo, não sei o que, não sei o que. A prefeitura. A prefeitura é o sujeito. O resto aqui, ó, é tudo predicado, tá? Isso aqui é predicado. Lembra lá que a gente viu, né? Predicado. Predicado. Nesse predicado, cara, eu consigo identificar. Eu consigo identificar aí. Se dá para atribuir valor lógico? Consigo. Dá para atribuir valor lógico. Dá para atribuir valor lógico. Então isso aqui também é uma proposição. Chegando aí à alternativa C. Certo? Beleza. Questão 7. Sebrasp. Considere as seguintes construções. Você consegue perceber, pessoal, que a partir daqui tá ficando cada vez mais difícil? As questões nem sempre estão vindo tão fáceis assim, com a interrogação ou exclamação. É porque aqui o conhecimento ele é construído degrau por degrau. Primeiro a gente vai identificando, isso vai entrar na sua mente por osmose. Essa parte aqui ela é muito simples. É só identificar e interpretar. No que se refere à lógica proposicional, assinale a opção correta, considerando as construções apresentadas. Beleza? Ele quer saber quais dessas aí são proposições. A gente já vai analisar lá, ó. Tem interrogação, exclamação? Nenhuma tem. Então qual é o próximo passo? Ver qual que dá ordem, se alguma expressa ordem. Bora lá. Vacinação é uma medida efetiva para o controle de doença. Não tem ordem. Faça o que o veterinário mandou. Olha aqui, ó. Aqui é uma ordem, né? Se é uma ordem, não é proposição. Então, que não é proposição aqui, ó. Essa aqui eu já elimino. Essa aqui também eu já elimino. Restando aí 33,3 chances de acerto. Qual é o próximo passo que eu identifico isso? Qual é o próximo passo? Identificar os verbos. Bora lá. Vacinação é uma medida efetiva para o controle de doenças. Olha aqui, ó. É. Do verbo ser, né? É. Quem é? Aí vai fazer a pergunta pro verbo, né? Faça a pergunta pro verbo. Quem o quê? Quem é uma medida efetiva para o controle de doença? A vacinação, né? O artigo aí ele tá implícito. A vacinação. Então, a vacinação é uma medida efetiva para o controle de doença. Beleza. Consigo atribuir valor lógico? Consigo, sim. A vacinação, realmente, ela é de fato isso daí. Beleza. O valor lógico aí é verdadeiro. Então, aí, a gente já pode eliminar aqui, ó. Alternativa B, né? Porque a P tá certa. Então, isso aqui é uma proposição. Beleza. Proposição R. Proposição R, tá? A sede, ó. A sede de Adapá está localizada em União Vitória. Vamos encontrar o verbo. Estar. Estar. Beleza. Encontrou o verbo. Você faz a pergunta pro verbo. Quem ou que está localizado em União de Vitória? A sede de Adapá. Ou seja, Adapá. Que é o verbo. Quer dizer, que é o sujeito. Sujeito definido. Sujeito definido. E tem um verbo. E aqui, isso aqui tudo já vira predicado, né? Em tese. E aí você vai fazer o seguinte. Analisar se consegue atribuir valor lógico.
Consigo atribuir valor lógico para isso daí? Consigo? Então, é verdadeiro? Beleza. Então isso aí é uma proposição. Chegando aí a alternativa D como resposta correta. Certo? Bora lá. Ó, fiscal de tributos 2020. Qual das alternativas representa uma proposição? Lá. Tem interrogação, tem exclamação. Eu já não marco essa. Já não marco essa. Olha aqui, ó, uma sentença aberta. Apareceu X, sentença aberta também não é proposição, pessoal. Então resta aí só a alternativa A. Nem precisa analisar essa daqui, ó. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre a tríade lógica. Tríade lógica. A gente vai falar um pouco da tríade lógica porque ela, querendo ou não, aparece aí em concurso público. Ela é bem simples, tá? É algo bem lógico. São 3 princípios. Quais são os princípios que regem a nossa lógica? São 3. É o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, tá? O princípio da identidade, ele diz que a proposição, ela só vai conseguir ter um único valor lógico, tá? Ela vai ter sempre o mesmo valor lógico. Ou seja, ela vai ser ou verdadeiro ou ela vai ser falso, tá? O princípio da não contradição diz o seguinte, que a proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se ela for verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ela não é uma proposição. Qual é o terceiro princípio? O princípio do terceiro excluído. Que ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe um meio termo. Então, a lógica, ela vai reger esses 3 princípios, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês aí, olha aí. Esses 3 princípios. Princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído, tá? Bate um print dessa tela aí que é importante. Bora pra questão, tá? Questão CESP. Questão CESP, pessoal, é só dizer se é certo ou errado, tá? Ele vai te dar um textão aí. Um textão. E aí, bizu pra questão CESP. É ler o comando da questão. Qual é o comando da questão? É só isso aqui, ó. A gente vai pro comando. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição pode ser atribuído um e somente valor lógico. Perfeito. É isso. Você pode ler o enunciado. Olha aí o enunciado. Entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Isto é, que afirmam fatos ou exprimem juízos a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, esse juízo, que é conhecido como valor lógico da proposição, pode ser verdadeiro ou falso, sendo objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendem ao princípio da não contradição, em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, e é o princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeira e falsa. Basicamente, ele te deu a resposta da questão. Ele te deu a resposta da questão. E são esses princípios que a gente acabou de ver. Então, tá certíssimo. Outra questão CESP. Olha lá, outra questão CESP. Acerca da lógica sentencial, julgue os itens que seguem. A lógica bivalente, lembra lá a lógica bivalente, que é ou verdadeiro ou é falso, né? Não obedece ao princípio da não contradição. Tá errado, pessoal. Ela obedece sim. A gente viu os 3 princípios. Princípio da identidade, princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Segundo ao qual uma proposição não assume simultaneamente o valor lógico. Tá errado, é errado. Tá? Tá errado. E aqui, cara, vai uma recapitulação para você. Bate um print dessa tela que tá aí basicamente tudo que a gente falou na aula. Dessas 2 telas, tá? E é isso. Muito obrigado. Tenham bons estudos. E até a nossa próxima videoaula. Essa aula foi um pouco extrapolada. Devido ter muitas informações. E aqui a gente precisa construir uma base. Como a gente precisa construir uma base, é necessário em um pouco mais de tempo e extrapolar aí os 40 minutos, tá? Muito obrigado, te agradeço. Espero na próxima aula. Mantenham-se firmes estudando. Não deixe de estudar e não deixe a matemática virar um bicho de 7 cabeças. Venha comigo e tenho certeza que você vai conseguir aí galgar caminhos incríveis, tá? Até uma próxima.